Bom dia, queridos ouvintes. É muito bom poder estar sobre a companhia do Santo Espírito de Deus e a sua nesta manhã. Quando nós verdadeiramente experimentamos a glória de Deus, o pecado perde a graça. Nosso tema de hoje é entristecer o Espírito, dia 6. Há coisas que todos podemos fazer que irão entristecer o Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Se não o buscarmos diariamente e não seguirmos as indicações que ele nos dá, o seu poder irá esmorecer e a nossa experiência cristã enfraquece. Deus não obriga. Quando recebemos o batismo do Espírito, ele terá um impacto maior na nossa vida. Sentiremos suas sugestões de forma mais acentuada. Ele estará a colocar diariamente no nosso coração o desejo de obedecermos a Deus. Ele irá apelar-nos para que estudemos a palavra de Deus e oremos mais. O Espírito levar-nos-á a começarmos a amar a justiça e a odiarmos o pecado. No entanto, somos sempre livres de não atender às suas sugestões. Quando fazemos isso, começamos o processo de entristecer ou extinguir o Espírito. Paulo dá conselhos práticos em várias passagens da Escritura sobre como evitarmos isto. Estes conselhos práticos, dirigidos ao crente sobre como viver a vida cristã, destinam-se a ajudar-nos a mantermos a plenitude do Espírito na nossa vida. Encontramos 2 exemplos desses conselhos nos seguintes versículos bíblicos. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 24 a 32. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 14 a 19. Paulo sabia que o Espírito de Deus, a habitar no crente, lhe diria que fizesse as coisas que estão enumeradas nestes versículos. Se, porém, recusarmos ceder à voz do Espírito, estaremos a correr o perigo de entristecer ou extinguir o Espírito. Se acha que entristeceu o Espírito, não desanime. Peça a Deus que o perdoe, Ele perdoará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Depois, peça a Deus com fé que o encha novamente com o seu Espírito e Ele também o fará. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Davi conhecia a misericórdia de Deus. Ele tinha cometido os pecados de adultério e homicídio. Quando cometeu esses atos terríveis, tinha se afastado da voz do Espírito na sua vida. No entanto, quando o Espírito o convenceu do seu pecado, voltou-se para Deus em oração. Preste atenção a estas palavras. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículos 9 a 12. Quando nos damos conta de que nos temos vindo afastar de Deus, não devemos deixar passar nem sequer mais um momento sem confessar o nosso pecado, aceitando o perdão de Deus, reclamando a promessa da renovação do Espírito na nossa vida, tal como Davi fez. Então, seremos fortalecidos novamente no homem interior para sermos vitoriosos contra Satanás. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19. Servimos um Deus maravilhoso. Quando falhamos perante Deus, não esqueçamos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo capítulo 103, versículos do 8 ao 14. Que você possa refletir nas palavras de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, totalmente comprometido para com Ele. Senhor, faz com que o nosso coração esteja totalmente comprometido contigo. Mostra-te forte em nosso favor, para suscitar as mudanças necessárias em nós, a fim de que possamos experimentar o reavivamento e a reforma de que precisamos, para que o Senhor, muito em breve, possa voltar e nos levar para morar contigo por toda a eternidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.